Viver uma vida com Deus é viver uma vida totalmente sobrenatural, onde as pessoas elas podem ser curadas, aquilo que era impossível pode se tornar possível. Afinal de contas, isso é o evangelho. Jesus mesmo ele disse: "Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e os sinais acompanharão aqueles que creem." Onde existe uma boa pregação da palavra, sinais vão acontecer, portas vão se abrir, testemunhos de transformação na família, nas finanças, em cada área das nossas vidas, sempre, mas sempre serão abundantes e reais. E eu quero te encorajar, querida, a receber da palavra hoje, para que esses sinais também possam fazer parte da sua vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o pastor Leandro Machado e esse é o projeto Bíblia em um ano. Se você está chegando novo aqui, já se inscreve aqui embaixo no canal, já ativa o sininho para você ser lembrado. Todos os dias nós temos um vídeo novo. Se você já faz parte da família aí dos escudeiros, já deixa o like aqui embaixo também, já escreve aqui comigo: milagres fazem parte da minha vida. Ou então, comenta aqui comigo, conta alguma história que já aconteceu com você. Você já curou alguém? Você já foi orado aí para algum cego ver, paralítico ouvir, alguma dor de cabeça, gripe, resfriado, câncer ou qualquer outra coisa aí deixou a vida de pessoas? Se sim ou se não, escreve aqui para mim aqui embaixo, porque eu quero entender, conhecer um pouquinho mais da sua vida, tá bom? Atos capítulo de número 9, hoje nós vamos ler aqui, não é, Atos, Josué e Jó, tá bom? Então bora lá aqui para Atos capítulo de número 9, a partir do versículo de número 26. Pega a sua Bíblia, aumenta o som e bora para nossa leitura. E ele vai dizer assim, ó, Atos 9, 26. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tinha de fato se convertido. A galera achou que era pegadinha para ele prender, né? Porque é isso que ele queria fazer. E aí, verso 27. Então Barnabé o levou, não é, aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele havia falado. Contou também, em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram até Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria e ia se fortalecendo. À medida que andava no temor do Senhor, era encorajada pelo Espírito Santo e crescia em número. Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia na cama há 8 anos. Olha, aqui é cheio de maritaca perto de casa. Aí, ó, estão vendo ela aí? Ó, elas fazem um barulhão esse horário. Bora lá então, verso 34. Pedro então disse a Enéas: Jesus Cristo cura você. Levante-te e arruma sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e Saroma viram Enéas e se converteram então ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Ela sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado para o sepultamento, colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles. Assim que chegou, foi levado até a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto, então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levanta-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e ajudou a levantar-se. Em seguida chamou os discípulos, as viúvas, e apresentou viva. A notícia espalhou por toda a cidade e muitos passaram a crer no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro, ou um curtidor. Gente, olha que legal, né? Milagres acontecendo. Lembra que Jesus anunciou: vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então, só aí vocês serão as minhas testemunhas. O Espírito Santo operando sobre nós é parte importante, né, desse plano de Deus, né, da pregação das boas novas, da mudança da vida das pessoas. É por isso que você precisa ser um crente aí, né, como o pessoal fala, né, pastel de rodoviária. Tem que ser um crente aí com pouca carne, né, e muito óleo, né? Brincando aqui, né? A sua carne não deve te dominar, gente, mas é unção, é o Espírito Santo. Não é tudo isso que tem que mandar de fato na sua vida para você ser bem-sucedida e os milagres como esse de Atos acontecer. Bora lá então.
Agora, Josué, capítulo de número 5. A gente está vendo aqui Josué conduzindo o povo para a terra prometida. O sucessor aqui de Moisés já abriu até rio aqui para o povo passar, né? Bora lá então, Josué, capítulo de número 5. Aleluia. E 6. Bora lá. Josué 5 e 6. Josué 5, 1 ele diz assim: quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão, né, e os reis dos cananeus que viviam junto ao mar souberam que o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: prepare facas de pedra e circuncide a segunda geração dos israelitas. Então Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate e Aralote. Josué teve que circuncidá-los porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito. Durante todo o tempo do deserto, os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra quando saíram do Egito, né? Ou seja, os mais de 20 anos. Né? E aí ele continua: o povo havia desobedecido o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que ele tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim Josué circuncidou os filhos israelitas que haviam crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha da sua escravidão do Egito. Por isso até hoje aquele lugar se chama Gilgal. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer, ao 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, começaram a comer o pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Olha que legal, não é uma provisão e uma graça para a ocasião oportuna. Não precisava mais de maná, maná parou de surgir. Né? E a gente viu que maná era um negocinho branco, semelhante, né, a um pão que vinha e caía sobre a terra, ou nascia da terra, né, como orvalho. 12. No dia em que começaram a comer e tal, nunca mais caiu, desapareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Verso 13. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. José se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: na verdade, cheguei agora e sou o comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão, em sinal de reverência, e disse: que ordens meu senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar que você está é santo. E Josué obedeceu. Olha que legal, parece muito aquilo que aconteceu com Moisés na sarça ardente, né? E aí, bora lá. Capítulo 6, verso 1. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar, mas o Senhor disse a Josué: eu lhes entregarei Jericó, seu rei e todos os fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca e cada um deve levar a trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes. Né? E quando os sacerdotes tocarem a trombeta, quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá um muro fora da cidade e o povo atacará em cada ponto que estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca, a aliança do Senhor, e escolham 7 sacerdotes para ir à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida ordenou o povo que marchassem ao redor da cidade, homens armados irão à frente com a arca. Depois que Josué falou ao povo, né, e sobre os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor, eles começaram a marchar, avançando e tocando instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou: não soltem o grito de guerra, não digam palavra alguma até que eu lhes dê a ordem, então gritem. Assim a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade, né, apenas uma vez naquele dia, depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo, mais uma vez os sacerdotes levavam a arca da aliança, os 7 sacerdotes com as trombetas de chifre de carneiro, marcharam à frente da arca do Senhor tocando seus instrumentos.
Os homens armados marcharam à frente dos sacerdotes com as trombetas e atrás da arca do Senhor. Enquanto os sacerdotes tocavam sem parar, no segundo dia, marcharam ao redor da cidade uma vez, depois voltaram ao acampamento e fizeram o mesmo por 6 dias. No sétimo dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como haviam feito antes. Dessa forma, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na sétima vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade, Jericó e tudo o que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e outros que estiverem na sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que vocês têm separado para a destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro, todos os objetos de bronze e ferro são separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. Imagina a galera... E de repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um no ponto onde estava, e a tomou. Com suas espadas destruíram completamente tudo que havia dentro dela: homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa, vão até a casa da prostituta e tirem lá de lá com toda a sua família. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes que estavam com ela. Levaram também toda a família para um lugar seguro, para fora do acampamento de Israel. Bora lá. Ele diz, verso 24, ó. A cadeira vai descendo, né? Vocês iam levantando. Eu vou baixando assim, a hora que veio, só tá a cabecinha assim, ó. Bora lá, 24. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos seus parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó. E até hoje ela ainda vive no meio de Israel. Naquela ocasião, Josué pronunciou uma maldição: que a maldição do Senhor caia sobre cada um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. À custa do seu filho mais velho, lançará o alicerce, à custa do seu filho mais novo, calcará os portões. Assim o Senhor estava com Josué e sua fama se espalhava por toda a terra. A gente vai uma coisa para você: quando Deus está no negócio, dá certo. Ponto. Né? Porque assim, quando a gente de fato faz aquilo que Deus está mandando fazer, Deus ele se torna responsável pelo resultado. Mas quando você ignora aquilo que Deus te mandou fazer, você se torna responsável pelo resultado. E aí não dá bom. Beleza? Bora lá então. Agora Jó. Bora lá, Jó, capítulo de número 23. Né? E aí agora a gente vê, né? Jó é assim, ele faz Zofar, fala uma coisa, Jó vai lá e pá, briga, foi aquele discurso, né, de pontos de vista. Vamos ver mais um pouquinho aqui, ó, agora, né, o 8º discurso de Jó em resposta de Elifaz. Bora lá. Jó 23:1 diz: então Jó falou novamente: minha queixa hoje ainda é amarga, nem me esforço para não gemer. Se ao menos eu soubesse onde encontrar Deus, iria ao seu tribunal. Exporia minha casa e apresentaria os meus argumentos, ouviria sua resposta e entenderia o que ele me disse. Acaso ele usaria de seu grande poder para discutir comigo? Não, ele me ouviria com imparcialidade. Os justos podem lhe apresentar sua causa. Meu juiz me absolveria de uma vez por todas. Se vou para o leste, lá não está ele. Se sigo para o oeste, também não consigo encontrá-lo. Não vejo o norte, pois está escondido. Quando olho para o sul, ele está oculto. E, no entanto, ele sabe onde vou. Quando vou provar, sairei como puro ouro. Pois permaneci nos caminhos de Deus, segui os seus passos e nunca me desviei. Não me afastei de seus mandamentos, dei mais valor às suas palavras do que ao alimento diário. Mas quando ele toma sua decisão, o que pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz o que bem deseja, portanto fará comigo tudo o que planejou. Né? Mal Jó sabia quais eram os planos de Deus para a vida dele aqui, né? Que era dar muito mais. Né? E ele continua, ele controla o meu destino. Verso 15: não é de admirar que eu me apavore em sua presença. Quando penso nisso, entro em pânico. Deus fez meu coração desfalecer, o Todo-Poderoso me encheu de medo. A escuridão me cerca, há trevas densas e impenetráveis por toda parte. Então Jó, ele sabe que Deus é poderoso, ele só não consegue entender de fato a vontade de Deus de uma forma plena, né? E ele está muito aqui indignado, porque ele fala: meu, viver assim, Deus está fazendo isso comigo, mas o grande X, gente, é que Deus não está fazendo isso
com ele, não é? E no Velho Testamento a gente vê muito, né? O pessoal tudo atribuía-se a Deus. Infelizmente no dia de hoje também é assim. A galera tem qualquer sonho e acha que é de Deus, né? Começa o relacionamento falando que é de Deus, termina falando que é de Deus. Então as pessoas jogam muito na conta de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus não vai pagar essa conta não, meu amigo, porque ele não tem nada a ver, não é, com essas coisas que a gente joga nas costas dele. Ele tem muito falso profeta, muito falso pastor falando o nome de Deus, e Deus não vai pagar essa conta aí não, beleza? Então, gente, que coisa legal, terminamos aqui a nossa leitura de hoje, né? Vimos aqui um pouquinho, né, dos milagres lá, através da vida de Pedro em Atos, começamos a ver também, né, Josué ali entrando, vencendo Jericó. Uma coisa que eu achei muito importante ressaltar é, gente, que você não vai ver na Bíblia inteira, não vai ver ninguém reproduzindo essa questão de dar as voltas lá. Então, muitas igrejas hoje, nos dias de hoje, falam, né, sobre atos proféticos, mas, gente, atos proféticos, né, você fluir debaixo de uma unção, né, para profetizar, isso é um ato profético, né, a unção vem, você profetiza, né, de fato pode às vezes fazer algo, né, simbólico, não tem problema, algo assim, mas essas direções específicas, como dar a volta, gritar, derrubar a muralha, meu, aconteceu lá, não é para hoje. Então, para de fazer esse negócio aí, campanha das 7 voltas do Jericó e do não sei o que, meu, não é bíblico. Percebe? Que se fosse bíblico, em Atos a gente já teria visto, né, os discípulos fazendo, Paulo fazendo, dos livros do Novo Testamento. Então assim, ó, lindo, estamos lendo, aconteceu, foi uma forma que Deus usou. Beleza. Então nós vamos ver, nós vamos ficar felizes e como um registro histórico, né, só vamos ler e ter a nossa fé edificada. Ah, pastor do céu, eu preciso fazer isso, pastor, pelo amor de Deus, eu não sei o quê. Não, gente, você não precisa fazer isso, tá bom? Você precisa crer e confessar e as coisas vão dar certo. Vamos agradecer a Deus, Pai, te louvo por... o Senhor é bom, te louvo pela sua fidelidade, te agradeço mesmo, que o Senhor nessa manhã continue a nos inspirar, que nós possamos, Pai, andar nas mesmas pisadas de fé que cada um dos meus irmãos, Pai, e assim possamos ser mais do que bem-sucedidos. Te agradeço pela sua fidelidade, te agradeço, Pai, pelo teu Espírito Santo, que é o nosso professor. Declaro, Pai, que no dia de hoje, né, tudo aquilo que o Senhor planejou vai acontecer na vida de cada irmão, cada irmã, que o melhor do Senhor, Pai, aconteça nas finanças, na saúde, na família, para que o teu santo nome seja exaltado, Pai. Te agradeço mesmo por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Já deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo para você alcançar o maior número de pessoas. Vamos ser inspirados pela palavra e te espero amanhã no nosso próximo devocional, número 114. Grande abraço, tchau, tchau.